2, 3. Bom, vamos falar agora da teoria geral da prova, parte 2. Na parte 1, nós vimos a parte introdutória das provas e agora nós vamos falar do ônus da prova, vamos falar dos critérios da prova, etc. Vamos então à parte 2. Primeiro tópico da parte 2, momento da apresentação das provas. Em regra, as provas devem ser propostas com a peça acusatória. Então, na hora que o Ministério Público oferece a denúncia, ele deve pedir a produção das provas necessárias a que seja provada a autoria e materialidade daquele crime. Se for uma ação penal privada, o querelante na queixa deve também pedir a produção de provas. E com a defesa prévia, que é a defesa preliminar, ou seja, a contrariedade, resposta à acusação. Hoje se chama resposta à acusação. Há ainda aquelas situações de defesa preliminar nos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos. Ou então com o requerimento e com a contrariedade ao requerimento no júri. Esse requerimento é aquele requerimento que substituiu o libelo. Antigamente nós tínhamos o libelo, crime acusatório, e esse libelo foi substituído por um requerimento. Nesse requerimento, a parte pode arrolar até 5 testemunhas e pedir a produção de provas, juntada de documentos, acariações, juntada de laudos, etc. Bom, então, em regra, na acusação, na resposta à acusação, no prazo de 10 dias da citação do acusado. E no júri, na sessão de julgamento, nós temos a produção de provas requeridas na contrariedade, no requerimento que substitui o libelo e na contrariedade ao libelo. Também ainda falando sobre o momento da apresentação das provas. A única prova requerida pelas partes ou determinada de ofício pelo juiz no processo ou em grau de recurso diz respeito ao incidente de insanidade mental do acusado. Por que, professor Franklin, um incidente de insanidade mental do acusado pode ser apresentado em qualquer momento? Porque nós teremos que convir que nós não sabemos quando o acusado vai adoecer da sua saúde mental. Então, se ele foi acometido de um problema mental no final do processo, depois das alegações finais, e isso aconteceu antes da prolação de sentença, por que não requerer a instauração do incidente de insanidade mental? Ou mesmo em grau de recurso, imagine que o processo já está em grau de apelação no tribunal e o acusado vem a sofrer de um problema de saúde mental. Então eu tenho que requerer a produção do exame de insanidade mental para comprovar se ele tinha condições de entender o caráter ilícito ou de determinar-se com esse entendimento. E aí vamos definir se ele é inimputável ou semi-imputável. Princípios gerais da prova. Muito importante, cai muito em concurso público, principalmente nas provas subjetivas, os princípios gerais das provas. Vamos lá. Número 1. Princípio da comunhão da prova. A prova produzida por uma parte pode ser utilizada por qualquer parte. Então, o advogado tem que ter muito cuidado, o Ministério Público também, na hora da produção daquela prova, porque aquela prova vale tanto para a acusação quanto para a defesa. Cito um exemplo de uma pessoa que teria sido acusada, foi acusada de ter matado a sua própria esposa, só que ele simulou um latrocínio. Levou essa esposa para um determinado balneário e lá contratou uns capangas para simular um assalto. No assalto atiraram e mataram a esposa. Muito bem. Durante o julgamento, ele pediu através do seu advogado um exame da esposa, que estava grávida de 5 meses. E pediu para que fosse feito um exame de DNA da criança que estava no ventre da mãe quando ela faleceu. E quando foi feito o exame de DNA, se constatou que o filho não era dele. E depois da investigação se comprovou que ela estava realmente tendo um caso amoroso com outra pessoa, o que levou esse cidadão a matá-la. Então veja, a comunhão da prova, a prova produzida por ele para tentar se inocentar foi fatal, porque
favoreceu a acusação e ele foi, com isso, condenado. O princípio número 2 é o princípio da autorresponsabilidade das partes. As partes assumem as consequências de sua inatividade. Ora, se eu sei que o ônus da prova, a incumbência de provar as minhas alegações, cabe à minha pessoa, eu não posso ficar inativo. Eu tenho que mandar fazer uma cariação. Se tem um documento que foi juntado, eu vou pedir a verificação da veracidade daquele documento. Pode ser um documento falso. Então, se eu ficar inativo, se eu não produzir a prova no momento oportuno, e isso não vier, então, a justificar aquele trabalho, evidentemente que eu posso sofrer as consequências da minha inatividade, eu não conseguindo provar a culpabilidade ou não daquela pessoa. O princípio número 3 é o princípio da publicidade, muito conhecido por todos. Os atos judiciais, portanto, a produção das provas são públicas. Eu vou fazer uma reconstituição secreta, não vou fazer uma cariação secreta. Eu só posso admitir exceções ao princípio da publicidade naqueles casos em que a lei exige o segredo de justiça. Por exemplo, se eu tenho uma investigação de paternidade, se eu tenho um divórcio, se eu tenho uma ação que se relaciona a estado de família, caso de guarda, adoção, em que a lei exige o segredo de justiça. Fora isso, toda e qualquer produção de prova deve ser pública, assim como os atos processuais. O princípio do livre convencimento motivado. Livre convencimento, sim. O juiz está livre para se convencer ou não daquela prova, mas ele deve motivar a sua decisão. As provas, senão, são valoradas previamente pela legislação. O legislador não diz, olha, a confissão tem 10 pontos, a oitiva de testemunhas tem X pontos, ou não sei o que, tem não sei quantos pontos, acabou-se. Não existe isso. Eu preciso entender que o juiz está claro, ele pode, então, resolver desconsiderar aquela confissão, porque o acusado confessou não porque tenha sido o autor daquele crime, mas porque ele já tinha sido condenado, já estava cumprindo muitos anos de cadeia, mais um crime ou menos crime, para ele não faz diferença, o tráfico financia a família dele lá fora e ele, em troca, assume aquela criminalidade. Ora, nessa situação, evidentemente, que nós teremos aí um livre convencimento motivado. O juiz se convence que aquela confissão é falsa e, diante de outras provas, resolve não condenar aquela pessoa, porque aquela pessoa, na verdade, assumiu aquele crime em virtude de um acerto com o tráfico que vai sustentar a sua família. Nós já tivemos a oportunidade de falar e não custa nada repetir o ônus da prova. Ônus da prova é a responsabilidade de provar. E o ônus da prova cabe sempre a quem alega. Quem é que tem que provar? Quem alega. O juiz pode determinar a produção de provas ex officio. E aí você vai me perguntar, mas professor Franklin, produção de prova ex officio não estaria violando o princípio do ne proceda iudex ex officio, ou seja, o juiz não procede de ofício? O juiz não é inerte? O juiz não pode tomar a iniciativa de produzir a prova? Sim. No processo civil, admitiria, pelo respeito ao princípio da verdade material, já que se tratam de direitos patrimoniais. O juiz não tem que ir atrás de provar as coisas. Mas no processo penal, em que vigora o princípio da verdade real, em que o juiz ele tem que buscar a verdadeira culpabilidade naquele caso, porque ali está o direito de punir do Estado em confronto com o status libertatis do cidadão. E aí ele pode, sim, ele pode ex officio produzir a prova. E diz o seguinte: a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício. Vamos lá. Número 1. Ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes. Na teoria geral da prova, parte 1, nós falamos o caso daquela prova antecipada, daquela senhora de 80 e poucos anos,
que, devido já estar numa idade avançada, pode vir a falecer a qualquer momento. E aí, nesse caso, é imperioso que o juiz defira a produção antecipada daquela prova. Ora, produção antecipada da oitiva daquela senhora que presenciou o crime é imprescindível. Então ele pode ordenar, mesmo antes da instrução processual, observando a necessidade de adequação e a proporcionalidade da medida, evidentemente, a necessidade e a proporcionalidade do depoimento daquela senhora que já está em idade avançada e pode vir a falecer a qualquer momento. Número 2. Determinar na instrução ou antes de proferir a sentença a realização de diligências para dirimir dúvidas sobre ponto relevante. Determinar na instrução ou antes de proferir a sentença, ele tem aquela fase que ele pode pedir a realização de algumas diligências para dirimir dúvidas. Surgiu uma dúvida e ele tem que estar convicto da culpabilidade daquele acusado. Se houver dúvida em relação àquele acusado, ele deve absolver aquele acusado, né? O indúbio pro réu, o princípio favor rei, em que ele só pode condenar o acusado se ele tiver convicto de sua culpabilidade. Sistema de apreciação ou valoração das provas. Também muito importante para quem vai fazer concurso público e prova da OAB. Sistema da apreciação e valoração das provas, eu tenho o sistema da prova legal, eu tenho o sistema da livre convicção ou persuasão racional e tenho o sistema da íntima convicção ou certeza moral do juiz. Vamos repetir. Número 1, sistema da prova legal. Número 2, sistema da livre convicção. Número 3, sistema da íntima convicção. Vamos começar com o sistema da prova legal. O sistema da prova legal é aquele em que a lei impõe ao juiz o rigoroso acatamento de regras pré-estabelecidas, as quais atribuem de antemão o valor de cada prova, não deixando ao juiz qualquer poder discricionário na valoração da prova. Não precisa dizer que nós não adotamos esse sistema. Seria mais ou menos assim: a confissão vale 10 pontos, a oitiva de testemunha vale 5 pontos, o depoimento da vítima vale 7 pontos, eu somo e vejo se aquela situação vai ou não levar à condenação daquele acusado. Já no sistema da prova legal, a margem de discricionariedade do juiz para emprestar maior ou menor importância na análise da prova é quase nula. Porque o Estado já dá para o juiz um critério tarifado, uma tarifa de quanto vale cada prova. O juiz praticamente não tem o que dizer em relação àquela prova. Não existe convicção pessoal do magistrado. Ele existe como uma exceção em nosso ordenamento jurídico, num exemplo aqui: somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil. É uma das únicas exceções do Código de Processo Penal em que eu tenho esse princípio. Esse princípio não é adotado, mas eu só posso provar o estado da pessoa através de uma certidão. Ora, o estado de pessoa somente se comprova mediante certidão. Se a pessoa é casada, mediante certidão de casamento. Se a pessoa faleceu, mediante certidão de óbito. Se a pessoa nasceu, certidão de nascimento. E assim eu vou provando através de certidão, não se admitindo prova testemunhal. Então eu não posso provar o nascimento ou a morte através de prova testemunhal. Mas você vai me perguntar assim: professor Franklin, mas não existe aquelas ações de justificação judicial, aqueles casos em que aquelas pessoas falecem e foram enterradas, não tem certidão de óbito, e não pode fazer uma justificação em que a testemunha vai lá e diz que a pessoa morreu, viu quando ela foi enterrada? Aí sim, é uma exceção dessa exceção. Evidentemente que não admitir prova testemunhal numa justificação judicial de óbito ou de nascimento, ou para tirar o assento de nascimento de uma pessoa, seria levar ao extremo as regras do direito. Sistema da livre convicção ou persuasão racional. Cuidado! Este é
o sistema da livre convicção. Nesse sistema, o juiz deve apreciar todas as provas. Ah, professor, mas já tem a confissão, para que o juiz vai então apreciar outras provas? Sim, mas ele tem que verificar se aquela confissão é ou não verdadeira. Porque vamos que não seja verdadeira. Não há hierarquia entre as provas. Então não existe, porque a testemunha é prostituta das provas, não tem valor. Não, não há hierarquia entre as provas. Todas as provas são relativas. Não existe nenhuma prova absoluta. Mesmo a confissão do acusado não é absoluta. Ah, mas doutor, eu tenho uma filmagem em que ele confessa na filmagem que foi ele. Isso pode ser tudo relativo. Muito bem. O juiz tem que motivar, fundamentar sua convicção. Tudo bem. Ele se convenceu que o acusado é realmente o autor daquele crime. Está aprovada a materialidade daquele crime. Mas ele tem que mostrar, através de argumentos, através de fundamentação, que ele se convenceu da prática daquele crime. Esse, senhores, é o sistema acolhido pelo CPP. Sistema da íntima convicção ou certeza moral do juiz. Perigosíssimo. Porque nesse sistema, o juiz julga e não precisa motivar a sua decisão. Você vai me perguntar, mas aonde nós temos esse sistema? Esse sistema vale, por exemplo, para os jurados no tribunal do júri. No tribunal do júri, os jurados não precisam motivar a sua decisão. Aqueles 7 jurados que ficam lá vão decidir sobre a culpabilidade ou não daquele acusado. E se aquele acusado for considerado culpado por eles, eles vão votar e vão condenar. Se eles considerarem que não, eles vão absolver. E eles não precisam motivar. Inclusive, não precisam fundamentar suas decisões. E caso eles façam a fundamentação, a anulação do júri. Tá bom? Vamos agora falar das perícias. Perícias é uma das provas utilizadas e extremamente importante, porque a perícia, na verdade, é uma prova técnica. Eu pego uma pessoa que tem conhecimento técnico para realizar aquela prova. Então eu tenho perícia, objeto e como são feitas. Primeiro, perícia. Perícia, senhores, é um exame feito por pessoas com conhecimentos específicos. Então, eu preciso comprovar que aquela grafia foi falsificada, exame grafotécnico. Eu preciso descobrir a causa-morte daquele indivíduo, exame cadavérico. Eu preciso saber como foi, que raia teve aquela bala que entrou naquele orifício daquele cadáver, para descobrir de onde é que veio, de qual foi a arma que foi disparada. Preciso de um exame de balística. Então, todos esses conhecimentos técnicos, eles vão ser feitos nessa perícia. E qual seria o objeto da perícia, professor Franklin? Ora, eu teria escritos, eu teria cadáveres, eu teria o corpo de delito, todo aquele material que foi, tomou parte do crime, vai ser considerado corpo de delito. Então, se um cidadão arrombou uma porta para agredir uma mulher e vai responder pela Lei Maria da Penha, aquela porta arrombada é um corpo de delito. Se uma pessoa, para poder subtrair joias de uma joalharia, eles arrombaram um cofre, o cofre vai ser o exame de corpo, o corpo de delito. Tudo que tem contato com um crime é corpo de delito. Como são feitas as perícias? Eu tenho que ter uma descrição minuciosa do que foi observado. Daí a importância do perito, quando chegar no local do crime, isolar a área. Porque eu vou descrever minuciosamente o que foi observado. Eu tenho que responder aos quesitos da lei. O juiz vai perguntar, mas qual foi a causa-morte daquela pessoa? E o perito, que tem conhecimento técnico, vai dizer. E sempre que possível, devem ser instruídas com fotografias. Infelizmente, nós vemos muitas perícias que não vêm com fotografia, não mostra como foi praticado aquele crime, como foi o ângulo da bala, como foi que estava a vítima, etc. Laudo, determinação e quesitos.
O laudo pericial é um documento elaborado pelo perito. Laudo pericial. Laudo elaborado por uma pessoa, um experto que tem conhecimentos técnicos e pode elucidar aquela situação melhor do que o juiz, melhor do que o promotor, melhor do que o defensor. Quem determina a perícia? A autoridade policial na fase de inquérito policial, na fase da investigação, e evidentemente o juiz na fase da instrução processual. Se existem duas, o promotor determina a perícia? Não. O advogado determina a perícia? Não. O advogado pode até sugerir uma perícia, o promotor pode até requerer uma perícia, as partes podem requerer, o querelante, o assistente de acusação, mas quem vai determinar a realização de perícia? O delegado na fase de inquérito e o juiz na fase processual. Laudo, determinação e quesitos. As partes podem requerer perícias. Claro, elas podem requerer perícias. Não podem determinar a perícia. Elas podem produzir, requerer a produção daquelas perícias. Quesitos. Na fase policial é formulado pela autoridade policial. No juízo é formulado pelo juiz e pelas partes. Então, quer dizer, professor, que na fase de inquérito o delegado tem, vamos dizer assim, uma, entre aspas, arbitrariedade, o livre-arbítrio para determinar a perícia que ele acha que seja conveniente. Sim. E na fase da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é necessário a participação do promotor, do juiz e do acusado. Todos, de forma geral, têm os mesmos poderes para requerer a produção e o juiz vai determinar aquela que ele achar que é válida diante do princípio da proporcionalidade, da necessidade e vai indeferir aquelas que ele achar que é meramente procrastinatória. Temos uma observação em relação aos quesitos que diz o seguinte: a lei inovou, né? Essa lei foi a Lei 11.690 de 2008, que ela inovou, no entanto, ao instituir que na produção da prova pericial, letra A, serão facultadas ao MP, ao assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante e ao acusado, a formulação de quesitos e indicação de assistente técnico. Tranquilo. Uma novidade boa, porque o Ministério Público precisa mostrar, precisa ir em busca da prova da autoria e da materialidade daquele crime. Ora, ele quesitando, apresentando, mostrando os quesitos do seu interesse, ele vai, evidentemente, se sentir mais à vontade para provar o que ele quer provar. O assistente técnico, ele atuará a partir de sua admissão pelo juiz e após a conclusão dos exames e elaboração do laudo pelos peritos oficiais. Então, o assistente técnico, nomeado pelas partes, que também é uma pessoa, um expert, vai então ajudar os peritos oficiais ou nomeados na elucidação daquele crime. Evidentemente, o assistente técnico pode até apresentar um laudo diferente do perito, mas ele está ali para tentar, através do seu conhecimento técnico, elucidar. Ele, na verdade, ele foi nomeado pelo Ministério Público, mas não necessariamente ele tem que servir a acusação. Ou ele foi indicado pelo advogado, mas não necessariamente ele vai servir a defesa. Ele está ali para ajudar o juízo a esclarecer os fatos. As partes são intimadas dessa decisão e, consequentemente, o assistente técnico vai apresentar o seu laudo, que pode divergir ou não dos peritos. E o perito? Só pode ser perito oficial quem tem curso superior. Professor Franklin, uma pessoa que é semi-analfabeta pode ser perito oficial? Não. Uma pessoa que só tem o segundo grau incompleto pode ser perito oficial? Não. Eu preciso de um perito oficial, aquele que tem curso superior. Agora, eu posso ter o perito que é um auxiliar do juiz, que não necessariamente vai ser um perito oficial. Pode ser uma pessoa nomeada. Imagine um interiorzão aí, em que eu não tenho um perito naquele local e que há necessidade de fazer uma perícia. Eu mesmo, como promotor de justiça, me deparei com uma situação em que no dia que o corpo de um senhor foi encontrado,
nas margens do rio, não havia um perito, um médico para fazer a perícia no cadáver. E nós acabamos solicitando para que as enfermeiras fizessem o exame de corpo de delito para constatar a morte daquela pessoa. É válido isso, professor Franklin? Claro, nós não tínhamos um perito oficial, fizemos então chamamos pessoas que também conheciam a enfermeira, no caso, tinha o curso de enfermagem, tinha conhecimentos para saber qual era a causa-morte daquela pessoa. Então, quando não se tem cão, caça-se com gato. Há peritos oficiais, que são os peritos concursados, e peritos não oficiais, que são os peritos não concursados. O perito não oficial, evidentemente, pode ser nomeado pelo juiz numa necessidade em que eu tenha uma necessidade de uma perícia numa comarca do interior, em que eu não tenha médico, não tenha ninguém que faça aquela perícia. Inclusive, o perito não oficial não necessariamente precisa ter curso superior. Eu posso pegar uma pessoa que não tem curso superior para ser um perito não oficial? Posso. Se eu não tiver ninguém com curso superior, infelizmente vai ser aquela pessoa. Os peritos não concursados prestam compromisso todas as vezes que nomeados. É bom fazer um compromissozinho de bem e fielmente desempenhar a sua função, mas a falta de compromisso é uma mera irregularidade. A falta de compromisso cair numa prova de concurso não gera nulidade. Não precisa, se não tem o compromisso, não tem problema, deixa para lá. Neste ponto, existe uma corrente doutrinária que entende que, embora o CPP seja expresso ao exigir o compromisso do perito não oficial, nós entendemos que a nova redação do 422 do Código de Processo Civil, ela determinada pela Lei 8.455/92, não há, então, no nosso entender, no nosso sentir, necessidade de se exigir compromisso do perito nomeado, ficando revogado o dispositivo que previa o compromisso que está previsto no Código de Processo Penal. Bom, fazendo uma analogia, se o Código de Processo Civil não exige esse compromisso, tirou essa formalidade, mais uma burocracia, para que eu vou exigir no Código de Processo Penal? Se já no processo civil já foi retirado. Aliás, a nova proposta de reforma do Código de Processo Penal inclui um dispositivo em que não exige mais a questão do compromisso do perito. Número, assistente e perícia particular. Primeiro vamos começar a destrinchar número de peritos. Muitas pessoas me perguntam, professor Franklin, afinal de contas, tem que ser 2 peritos? 1 perito? 5 peritos? Quantos são? O exame de corpo de delito, segundo a nossa legislação, e outras perícias serão realizadas por perito oficial. Por perito, no singular. Então, uma pessoa só pode fazer a perícia? Pode. É válido? É. Professor, mas é importante fazer um exame de corpo de delito com 2 pessoas? Claro. Porque, afinal de contas, eu tenho 2 pessoas examinando o cadáver e uma, inclusive, pode descobrir o que a outra não percebeu. E é importante, então. Mas um exame de corpo de delito feito por um perito é válido? É. Nós sabemos que, por exemplo, no termo circunstanciado de ocorrência, a lesão corporal leve pode ser atestada por um simples boletim médico. Não é necessariamente uma perícia. Bom, então, o exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior, perito oficial. Os peritos não oficiais, cuidado, 1 minuto da sua atenção na prova pode ser fatal. Nomeados pela autoridade policial ou pelo juiz, dependendo da fase do processo, não precisam ter curso superior, né? Peritos não oficiais. O assistente técnico só existia no processo civil, agora também existe no processo penal. Então eu tenho um assistente técnico, posso nomear um assistente técnico para fazer a perícia. Perícia particular. É possível a perícia particular? Sim, plenamente possível. Trata-se de um parecer, mais um parecer, mais uma análise sobre aquele fato que poderá ou não contribuir para o convencimento do juiz.
A perícia feita no inquérito policial não se repete em juízo, pois o contraditório é diferido. Não há um contraditório propriamente dito no inquérito. Ou seja, é postergado para dentro do processo porque é um processo anterior, um procedimento anterior investigatório. E, portanto, pode haver ou não uma prova cautelar. Professor, eu posso renovar